Estamos hoje aqui no Meia Conversa com essa pessoa brutal, exponencial, irmã Cláudia. Que alegria querido. poder recebê-la aqui. A alegria é toda minha. Como é que está a vida? Como é que estão as coisas? A vida, né? É a vida do ser humano de hoje em dia que a gente já acorda com a agenda e vamos que vamos, né? E Deus vai dando graça e a gente vai... Vida agitada, corrida. Irmã Cláudia Pinheiro, pedagoga, Psicopedagoga. Caramba, é um nome complicado, gente. É grande, É né, grande gente? demais. É psicopedagoga com neuropsicopedagoga. Mas, Cláudia, conta um pouquinho da sua história. Você primeiro começou lecionando, você foi professora. Como é que veio depois todas essas formações? Conta um pouquinho de quem é a Cláudia. Sim, eu lecionei durante 15 anos, né, em sala de aula mesmo, ensino fundamental 1. E eu sempre gostei muito de falar, né? Desde muito pequena eu comecei a falar muito cedo e não parei mais. E essa questão da fala, do gostar de falar, do gostar de estar com pessoas, com gente. E no decorrer até da minha vida cristã, eu fui, assim, indo para essa vertente, né? Do ensino, da aprendizagem. E percebi os dons que me encaminhavam exatamente para isso. E eu sempre tive esse desejo de ensinar. Aí eu fiz a opção por pedagogia, porque eu sempre gostei da educação e de escola, né? Eu sempre gostei muito de escola. E os professores diziam, não, Cláudia, vai para pedagogia empresarial, né? Procura o teu... Eu falei, não, mas eu gosto de escola. Escola tem um cheiro bom, gente. Escola, né? Um movimento, o barulho da escola, aquilo era muito bom. E aí eu me encaminhei por essa vertente aí do dar aula. E comecei a ver que era muito bom para mim, porque assim era um lugar onde eu esquecia da vida e focava naquilo, e aquilo me alimentava muito. E as crianças gostavam, né? Eu interagia muito bem com eles e eles comigo, e aquilo foi me alimentando durante muitos anos. Chegou um momento em que a idade, né? Vamos contar a Vai ficando verdade. um pouquinho mais nova e mais madura, Vamos né? contar a verdade. Então, vai chegando a idade, a gente tem que pensar. E o que aconteceu? Nesses últimos anos de magistério, eu comecei a perceber um número muito grande de alunos neurodivergentes, de crianças atípicas ingressando. Vamos só pontuar. Só para o público entender, o que seria neurodivergente? São pessoas que o cérebro dela não funciona exatamente como padrão, né? E elas têm algumas dificuldades. Por exemplo? Possuem alguns transtornos, como o TEA, né? O TDAH. E aí, essas crianças, elas começaram a chegar em grande volume na escola. E como fazer com que essas crianças aprendam? E como viabilizar um ensino numa turma heterogênea, né? Com 30 alunos, com 27 alunos. E aí eu comecei a me interessar pela neurociência. Legal. Eu comecei a me interessar por essa vertente. E aí eu procurei a psicopedagogia, não para atuar na psicopedagogia. Eu procurei para que eu pudesse ter um auxílio Agregar esse valor a magistério. E eu fui gostando muito desse campo e fui por aí. E acabava que os casos na escola também acabavam corroborando, Muito, dando mais subsídio. Muito, porque aí você começa a aprender, você começa a aplicar e você começa a perceber que funciona. Que legal. Então... E quando você começa a fazer essa pós, fazendo essa agregação, você também começa a clinicar junto ou só aplica na escola? Não, eu só aplico na escola. Aí eu fiz neuropsicopedagogia,
Mas porque a psicopedagogia ainda não atingia assim, aquela vertente da neurociência que eu queria. E aí eu fui para neuropsicopedagogia. E aí eu comecei a estudar a questão do funcionamento do cérebro e entender muita coisa que estava ali diante de mim, né? E na vida também, gente. Porque a gente tem um hábito de que a gente dá importância ao corpo inteiro. A gente cuida de tudo, mas a gente esquece do cérebro, que é o maestro de tudo. Então, às vezes, a gente tem a preocupação com o fígado, com o baço, né? E a gente vai se preocupando com o estômago, mas a gente não tem essa preocupação, não faz parte da nossa cultura uma preocupação com a saúde cerebral. Tá aí, já é o primeiro conselho. Então, Exatamente. Quanto mais você consegue adquirir conhecimento sobre, você vai se conhecendo, se conhece, você vai se policiando. Você começa a observar as pessoas à sua volta e você começa a perceber que há coisas que são naturais que você tratava como desobediência. Você desconstrói muita coisa. Cara, que legal. Muita coisa. E aí, só para aproveitar esse gancho, né, da neurociência e tudo mais, só que ao longo da sua vida, né, você tem um ministério, uma vida cristã, né? Essa prática, né, a sua vida acadêmica, ela coadunava, ela caminhava junto com também o ensino dentro da igreja? Você também lecionava dentro da igreja? Como é que era? Sim. Na igreja eu leciono desde adolescente, né? Sim, é aquela coisa da gente vai sem experiência, né? A gente vai aprendendo ali com o que está acontecendo. E, assim, é muito importante essa questão porque a experiência que eu já tinha na educação cristã, né? No fato de lecionar na igreja, na EBD, ter classes, enfim, aquilo me ajudou muitíssimo na minha profissão como professora em sala de aula. Top. Porque eu já tinha muito relacionamento com pessoas. E às vezes a gente acha que lecionar bem é simplesmente ter um preparo acadêmico muito bom. Mas um preparo acadêmico muito bom tem que estar muito ligado com empatia, com carisma, com gostar de gente. Isso faz com que você seja um profissional diferenciado. Cara, top. Top. E aí você, né, com toda essa bagagem, esse cabidal, como é que a gente... como é que a palavra de Deus, e aí eu vou entrar um pouquinho, né, na sua vida cristã, a palavra de Deus, ela começa a exercer esse domínio sobre as suas faculdades mentais, e aí como é que você vai pegando esses ganchos da neurociência, da neuropsicopedagogia e aplicando? Como é que você vai vendo? Você começou a ver as classes, começou a perceber o filho de um crente assim, como é que você foi aplicando aí? É porque, assim, essa atividade, né, que a gente tem essa observação com a neurociência, ela não se dá só para os atípicos, né? É para qualquer pessoa. E aí a gente começa a perceber o que antes, às vezes, nós julgávamos um defeito, né? Que a gente fala assim, acho que fulano tem um desvio, tem uma coisa. Você começa a perceber que aquilo pode ser trabalhado, que aquilo pode ser mudado. Porque existe algo que eu acho fabuloso no nosso cérebro, que é a neuroplasticidade. Essa condição da reorganização dos neurônios e de você poder mudar o seu pensamento e a sua forma de agir. Isso é sensacional. Então, gente, por favor, acho que o intuito desse programa é justamente isso, né? Tentar sempre instruir e ajudar. Então, na verdade, às vezes, né, acho que é uma fala boa para as mães
né? Que às vezes acham que não, meu filho é impossível, meu Deus, não tem mais jeito, e aquela coisa toda. E aí, na verdade, o que precisa talvez é uma pesquisa profunda com um profissional competente para poder talvez Exatamente. descobrir, né? Como aquele ser humano funciona. Nós não funcionamos da mesma maneira, porque o nosso cérebro, ele traz registros de palavras, de atitudes, né? Eu costumo dizer assim, de forma que eu gosto de tratar assim, a neurociência de uma forma que as pessoas compreendam. Nas práticas, né? Nas práticas. Porque, assim, eu fui uma aluna, eu sempre fui uma aluna muito padrão, porque eu sempre me dediquei demais, porque eu tinha aquela questão de não querer errar, não querer ser chamada atenção. Eu tinha essa coisinha que depois a gente vai descobrindo com a neurociência de onde vem esse monte de coisas. E eu era péssima em física. Eu era péssima em geometria. Aquilo não... Falava, gente, mas eu estudo tanto. E eu comecei a observar, depois de estudar neurociência, o que faltava naqueles meus professores que eram excelentes físicos, que conheciam aquela matéria como a palma da própria mão. E eu falava, gente, ele era tão competente, por que eu não conseguia aprender? Porque ele tratava aquilo como uma área só acadêmica. Não, faltava o link com as pessoas. Faltava dizer que aquilo faz parte do dia a dia. Comunicação. Né? Essa comunicação faz toda a diferença. E na vida cristã não é diferente. A gente começa a observar, porque às vezes você está diante de pessoas que tiveram situações na vida que ficaram registradas de uma forma tão intensa, né? Eu costumo dizer que o hipocampo é a casinha das emoções. É onde surge o nosso medo, né? É onde os traumas eles costumam ficar mais arregados. Enfim, então a gente precisa ver de onde tudo isso vem, trabalhar de forma diferenciada. Porque, por exemplo, você vai chegar numa classe onde há pessoas que amam falar. E aí você vai dizer, você vai ter oportunidade, me responde agora. E aquela pessoa vai adorar. E tem outros que não voltam mais. Porque eles têm pavor de se apresentar em público, de falar. Então, você tem que ter esse olhar. E a neurociência te dá esse olhar de como as pessoas funcionam. Pelas suas atitudes, seus comportamentos vão mostrando um pouco do que está ali, né, por dentro, e que a gente vai desmistificando muita coisa. Uau. Caramba, que forte, que interessante, que assunto profundo. Eu quero já partir para uma próxima pergunta aqui, que eu fui selecionando aqui. Então, e aí, vai anotando aí, mamãe, papai, titia, porque isso aqui vai abranger muito. Esse assunto hoje aqui é denso, tá? Vamos lá. Nós falamos muito sobre a palavra transformar mentes, né? Biologicamente falando, como o cérebro de uma criança ou adolescente processa e aprende valores morais e espirituais. Ó, respira fundo, tá? Olha para aquela câmera ali e fala direto para ele. Agora a situação ficou um pouco mais estreita. Por quê? Porque as crianças, elas aprendem. Existem uma série de coisas que são necessárias para a aprendizagem. Isso. Né? Uma delas é a atenção. Sem atenção, ninguém aprende. Às vezes as pessoas falam assim, essa criança não aprende. Todo ser humano é capaz de aprender. Porém, ele precisa ter atenção. Uau. E é por isso que muita gente não aprende, porque não foca, não está atento, não está observando. Se não há atenção, não há aprendizagem. Mas para que a criança... Como é que a criança aprende? Gente, há uma coisa chamada neurônio espelho. Aprende-se por modelagem. A sua criança está aprendendo o que você faz. Uau. Muito mais do que o que você fala. Então, às vezes, os pais... Eu lembro que quando eu era criança, havia um ditado que dizia assim, faça o que eu falo, não faça o que eu faço.
Isso não funciona, gente. Não funciona, porque na minha época, que as crianças eram mais contidas, a gente até pensava, né, mas ficava quieto. Hoje as crianças argumentam mais, porque elas são mais argumentativas. Então, é importante que, para que a sua criança aprenda, ele vai aprender com o meio. Por que ele vai aprender com o ambiente? Ele vai aprender com o ambiente porque ele aprende por modelagem. Se você tem aquele hábito, se você tem aquela constância, a mesma coisa, repetição. Não é simplesmente você um dia fala uma coisa e achar que a criança vai levar aquilo para o resto da vida. E às vezes, como pai, como mãe, a gente fica impaciente, né? Mas eu já te falei isso. Né? Mas isso é vivência? Isso está sendo mostrado? Então, a criança aprende por modelagem, porque ela está atenta ao que você está fazendo. Ó, isso é muito interessante. E isso é real. Real. Porque eu sou pai agora, tenho lá o John Peter, né? João Pedrinho lá com 5 anos. Então, eu e a Anice, nós estávamos conversando, né, há um tempo atrás sobre isso. Cara, e é muito fato isso. O João, né, ele fez um negócio lá, né, deixou uma bagunça. E aí, quando eu ia corrigi-lo, eu olhei pro lado e eu percebi que ele fez o que eu tinha feito. Exatamente. E aí eu virei pra Anice e falei assim, amor, olha só. Epa. Caiu. E aí eu virei pra Anice e falei assim, amor, olha só. Se nós não nos policiarmos e fizermos com que ele veja o nosso mau exemplo, não vai adiantar não a gente ficar brigando. E aí eu falei com ela, ó, não adianta gritar, não adianta espernear, você vai ter que falar e mostrar. Depois de falar e mostrar, mostra de novo e fala de novo, né? É igual ele tava com o costume lá de esqueceu de dar descarga no banheiro. Mas por que ele estava esquecendo de dar descarga no banheiro? Porque eu, às vezes, esquecia. Porque a mãe dele, às vezes, esquecia. Exatamente. E aí, quando a gente passa a fazer e ele começa a ver, vai lá agora. É igual lá em casa. Qual é o discurso que eu sempre apliquei lá em casa? Ó, acordou, lava o rosto e bebe água. Mas como é que ele vai lavar o rosto e beber água se ele não vê a gente fazendo isso? Exatamente. Aí, hoje, é automático. Ele acorda, ele vai pro banheiro, lava o rosto e depois já pede água. Ele começa a pedir água agora. Por quê? Porque não adianta. Isso é paulatino. E aí, assim, é muito interessante isso. E a criança, ela, às vezes, ela até faz o que você manda, e aí, quando ela chega na casa de outra pessoa, ela observa aquilo e acompanha aquela pessoa. Lá em casa acontece muito isso, porque eu tenho meus sobrinhos, né? Uhum. E às vezes perguntam assim, mas como é que ele comeu isso na sua casa? Aqui em casa ele não come isso. Mas... Todavia... Lá em casa, por exemplo, frutas. Eu como muita fruta. A criança percebe eu comendo a fruta. Ele se interessa por comer fruta porque ele está vendo alguém comer e saborear aquilo. A gente se assenta à mesa para as refeições. Então, é um momento em que as crianças partilham daquele momento. Não é aquela coisa de pega o seu prato e sente na frente da televisão. Porque aí ele está lá sozinho, aquilo não tem graça. O desenho, ou sei lá o que ele está assistindo, chama muito mais a atenção dele. Então, por isso que, às vezes, na sua casa ele não faz e na minha ele está fazendo. Então, funciona, gente. Tá, esses dias mesmo... A gente tava lá e aí sentamos para comer na mesa, né? Porque aí eu também coloquei essa regra lá, né? Comer só na mesa. Só a mesa. E aí sentamos e aí a fome tava enorme e já meteu o garfo quando eu tava... Já indo. Ele, uai, papai, não vai orar não? Aí eu, desculpa, meu filho, é verdade, desculpa, viu? Me perdoa. E aí, vamos lá, vamos orar. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque é outro problema que a gente às vezes cria para as crianças. Que elas percebam que errar é humano.
Que muitas vezes aquilo que é uma regra, a gente, pela pressa ou pelo que aconteceu anteriormente, a gente pode errar, pode esquecer. Porque muitas vezes há um... Gente, quando a gente fala de educação, né, de criança, envolve muita coisa. Né? Aquela coisa de você, às vezes... Quantas vezes você já não derrubou um copo com água, com leite, com Nescau? E aí o que você fala? Caramba, derramei. Pega, né? E quando a criança derrama? Eu não estou acreditando que você derramou isso de novo. Como se nunca tivesse passado por aquilo. Então a criança aí fala assim: mas isso é natural. Não, não é natural. Por quê? Porque aquela criança vai assimilar isso, gente, sabe como? Como uma repreensão severa por algo muito simples. E ela vai achar o seguinte: caramba, eu sou desastrado. Toda hora eu digo. Não é toda hora. Às vezes tem, assim, 15 dias que ele derramou alguma coisa, mas você trouxe com aquela palavra e essa palavra foi registrada para ele como algo que ele é, que ele faz. Né? Dizer para a criança: você é teimoso, você é preguiçoso, você... Porque ele foi chamar para a escola, ele não quis acordar às 6h30 da manhã. Agora, isso é um ponto, né? Acho que é um ponto muito importante. Aquilo que ele está fazendo, que ele fez por descuido, não é o que ele é. Acho que tá aí, ó. Aquilo que a criança faz. E isso é fortíssimo. Aconteceu... Assim, na verdade já vem acontecendo aconteceu algumas vezes de João fazer isso, né? Derrubar. Foi literalmente isso. E aí, ele fez um negócio errado, literalmente ele achou que eu fosse... Porque lá em casa eu só olho e aí ele achou que Aí eu, não, papai, tudo bem. Tipo, não, vamos lá, vamos pegar um paninho lá, vamos limpar, ó, só toma cuidado, tal, ó, quando for assim, coloca o copinho mais distante. E aí, esse é um outro ponto. Exatamente. Esse é um outro ponto, né? Que lá em casa eu falo com a Anice, cara, não quero gritaria aqui. Não quero. A gritaria não impõe respeito. Não. Ele não precisa. Se ele começar a identificar que o grito. O grito amedronta. Falei assim, ó, não. Voz branda. Então, falei, ó, papai, vai lá, pega o pano. Eu sempre falo, ó, papai, ó, faz assim, coloca aqui, tá bom? Isso. Cara, e quando eu fiz isso, assim. Parece que é um alívio na alma da criança. Da criança e do adulto, tá, gente? Porque isso a gente leva pra vida. É verdade. É verdade. Gente, eu vou contar aqui pra vocês uma coisa que acontecia comigo quando eu era criança. Conte. Que eu sempre fui muito aplicada. Meu irmão era muito mais inteligente que eu, né? Meu irmão era daqueles que ia pra escola e depois não precisava mais estudar. Eu não, eu ficava ali ligada na aula. Depois eu chegava em casa, eu estudava. E aí eu vinha com as provas, né? E quando eu vinha com as provas, tipo, com 9, com 8,5... 9,5. Meu pai dizia assim, legal, mas você é mais inteligente do que isso, você pode tirar 10. Gente, eu fiquei com uma fixação em 10. Caramba. Aquilo a minha infância. Mas eu não percebi, porque a criança, gente, não é uma coisa que ela fala assim, agora eu vou viver do 10 para o resto da vida. Não, foi uma coisa que estava na minha infância. E um belo dia na faculdade, gente, eu cheguei para uma prova na faculdade, estudei para a prova errada. Estudei a matéria errada. Troquei os dias das provas, conteúdo. E era meu primeiro semestre. Gente, quando eu cheguei lá, que eu me deparei com aquela prova, me deu uma coisa, um apagão. E aí eu fui fazer a prova. Fiz a prova. E fiz a prova e tirei 5,5. Gente, eu já era adulta. E aí o pessoal vindo, né, com 3, 2, caramba, tirei 3. Eu falei, gente, eu achava aquilo, né, mortal, não é brutal, é mortal. Eu achava aquilo mortal. E quando veio os 5,5, eu dobrei aquela prova, eu coloquei dentro da bolsa e ali eu já comecei a me sentir mal. Eu já cheguei em casa, gente, direto para o edredom. Eu me tremia de frio, eu tive febre emocional. Caramba. Uma pessoa adulta tendo febre emocional por conta... Todo o meu organismo se desorganizou. Por quê? Eu entendi que eu tinha falhado.
E ali, para mim, foi um divisor de águas. Eu falei, gente, eu não posso ir para o magistério assim, causando isso nas crianças, né? Então, é muito importante que a gente repense a nossa forma de conduzir a fala. Importante demais. Vamos lá, mais uma aí, ó. Mais uma pedrada aqui, ó. Você como é? A Cláudia, cara. A Cláudia, ela deixa eu acrescentar uma coisa que ela não falou, tá? Mas eu vou botar a boca no trambone. A Cláudia é nossa superintendente da escola dominical lá, irmão. O negócio lá é bruto. Assembleia de Deus de Relém. Pastor Sérgio, comandante, um abraço, viu? E aí, você é uma pessoa muito antenada, tá atenta e tudo mais. Daqui a pouco também tá com curso aí, ó. Daqui a pouco tá estourando aí o mundo aí, tá, gente? Aguarde surpresa, hein? Agora, hoje a EBD, né? Ela antigamente não, né? Você tinha atenção ali direta, a gente não tinha os celulares, Os né? distratores, né? Esses distratores, né? Mas só que agora é diferente. TikTok, Instagram, WhatsApp mesmo, né? E aí, existe algum método? E aí, eu não vou falar nem só de EBD, tá? Porque eu vou trazer também para mãe normal, né? Que talvez não frequente nenhuma comunidade, né, de fé. Qual é a dica que você pode dar para esse momento que essa mãe está vivendo esse conflito e aí, né, a criança fica muito ali na tela? Como é que faz aí para poder diminuir, né, essa superestimulação aí e ensinar os princípios para essa criança? Qual é a dica que você dá para essa mãe, até para esse professor, para esse pastor? Olha, gente, a EBD, ela tá numa ponta, né? Ela tá numa ponta onde as famílias já chegam, já com o seu dia a dia, com a sua vivência, e ali se une. É a união de pessoas diferentes, que têm criações diferentes, enfim. Aí o professor tem que saber lidar com isso, a gente fala disso daqui a pouquinho. Mas é uma questão que está se tornando uma questão de saúde séria, gente. As pessoas estão achando que é assim, isso é conversa. Gente, isso é ciência. O nosso cérebro, ele tem a parte frontal dele. A parte frontal, que a gente chama de córtex pré-frontal, ele está ligado à atenção, ao planejamento, à flexibilidade. Flexibilidade de que sentido? Não é física. Sim. É a flexibilidade mental. É o trocar de atividade e não se, né, ficar agoniado. Absorção Enfim, essa habilidade de repente, precisar trocar de uma atividade para outra, ou aconteceu algo e eu preciso registrar aquilo, ok, vou agir de outra forma. Isso tudo está no nosso córtex pré-frontal. E o que acontece? Os córtexes e os nossos neurônios, né, o nosso cérebro e toda essa nossa composição, ela é totalmente gerida por neurotransmissores. E neurotransmissor, gente, ele é acionado quando algo é prazeroso. E o que acontece? Por isso que os vícios são coisas muito difíceis das pessoas abandonarem. O vício, ele traz algum tipo de prazer ou algum tipo de aquietação. Então, as nossas crianças, elas estão ficando de uma forma tão envolvidas com a tela que elas estão perdendo habilidades necessárias para a convivência humana e aprendizagem. Eita. E isso é extremamente sério. E a pessoa fala assim, né? Eu vou falar para vocês as coisas que eu escuto, tá? Mas se ele não ficar no celular, ele vai fazer o quê? Você que tem a sua criança, você tem que se responsabilizar para que ele tenha o que fazer fora
a tela. Por quê? É comprovado cientificamente que nenhum cérebro, antes dos 12 anos, isso levando já por baixo, gente, está preparado para a utilização de celular. Gente, o celular ele tem uma linguagem acelerada. Isso faz com que eu perca a minha habilidade de ouvir pessoas e ficar ali prestando atenção nelas. As crianças deixaram de ouvir a família, de ouvir conversa entre a família, porque ela fica no celular. E aí há uma aceleração. Falta de atenção. Essa criança não presta atenção em nada. Ela está no celular o dia inteiro. O celular ele não necessita necessariamente da atenção dele para o que ele não quer. Por quê? Tem aquele dedinho, né? A gente vai subindo aquilo que não agrada. Não gostei. Nós adultos fazemos isso. Não gostei. E vai indo. Então, o que acontece? Eu começo a ter dificuldade de atenção, eu começo a ser uma pessoa impaciente, eu não tenho paciência de esperar absolutamente nada, eu não consigo focar, e se eu não foco, eu não aprendo, porque eu fico, digamos assim, educado pela tela a só focar naquilo que me dá prazer. Então, eu passo a não aprender o que eu preciso, mas só o que eu quero. Uau. E a vida não é gerida dessa forma. Porque no ensino, os professores vão, né, tentando a sua maneira, né, trazer essa geração. Aí as pessoas falam assim, geração Z. A geração Z não suporta ser chamada atenção, não demora no emprego, muda muito de emprego, enfim. Por quê, gente? Porque ele simplesmente não lida com nada que o incomode. Incomodou, não serve. Os casamentos... É verdade. Acabam, gente. Porque tem coisas na vida que você precisa ouvir o outro, que você precisa abrir mão da sua própria vontade, que você precisa negociar. São crianças que não sabem dizer o que estão sentindo, que não conseguem se expressar com clareza. A leitura está sendo extremamente prejudicada, e eu escuto algumas pessoas dizendo assim, mas hoje não é tudo no computador? Gente, a escrita, ela funciona para funcionamento cerebral também. O cérebro ativa, né, os campos para que a questão motora, para que a gente trabalhe a escrita, mas, por exemplo, quando você escreve, o seu cérebro está ali, em consonância com você fazendo aquilo. E quando você está na tela, você está sendo automatizado. Eu já passei por isso há um tempo atrás, né? Muito tempo atrás, que estava assim, eu precisei escrever um negócio. Cláudia, você acredita? Que houve dificuldade. Muita! Cara, eu falei assim, eu fiquei espantado com aquilo. Falei assim, cara... Eu fiquei papo de quase 20 minutos. Exatamente, porque é prática. Eu costumava sempre dizer para os meus alunos, olha, isso aqui é como andar de bicicleta, não é? Você anda de bicicleta com 10 anos de idade e quando você tiver 30, você vai pegar, vai se sentir um pouco inseguro, mas na segunda pedalada tu vai indo embora. Já foi. Então, aquilo ficou registrado. E aí, quando você apreende, porque as pessoas às vezes falam assim, minha criança não aprende. Na verdade, ela não aprendeu nada, então está zerado. Porque quando a criança apreendeu aquilo que lhe foi passado, ela não esquece, gente. Né? Outra área que o celular, a tela, porque não é só o celular, televisão muitas vezes com determinados desenhos. A gente observa que os desenhos hoje eles mudam de cor muito rapidamente, há uma velocidade de movimentos muito grande, sons o tempo todo, né? Aquele combo de
de atividade sensorial causa crianças estressadas, crianças impacientes, crianças desligadas, crianças com problemas de sono. E para que haja aprendizagem, tem que haver boa alimentação, tem que haver sono tranquilo, horário de sono completo, rotina. Então, são muitas coisas que envolvem aprendizagem. Não é só mandar para a escola. Não é só dar um bom livro. Tem gente pagando uma fortuna de escola e não habilita o filho para usufruir daquilo. Isso é verdade. Porque é a tela que está comandando o cérebro dele. E a situação é tão grave que nós temos crianças sendo hospitalizadas com abstinência à tela. Caramba. Crianças que têm crises. Não são crianças atípicas, não, gente. Crianças típicas que têm crises, crises de agressividade. Meu Deus. Entra em quadro de abstinência quando lhe é retirada a tela. Caramba. Então, é algo que, assim, já foi introduzido na família, a criança já tem essa utilização, ela já ganhou esse celular, né? Porque antigamente crianças de 5 anos ganhavam carrinho, bicicleta. Hoje elas ganham iPad, tablet, né? São coisas assim. E a gente precisa ver isso. Se já foi introduzido, você tem que começar a diminuir o máximo que você puder. Colocar horário e ter total controle sobre o que ele está assistindo. Isso é fundamental. Cara, lá em casa até eu corrigi o João um dia e disse, papai, me dá meu iPad. Eu falei assim, não, meu filho. Não tem idade para ter iPad. Esse iPad aqui nunca será seu. Aí eu expliquei. E é justamente isso. Isso. Todos os programas que eu coloquei nesse iPad lá, todos, eu coloquei um tempo limite. Sim. Então, quando chega no tempo, aí ele descobriu como burlar. Como ele descobriu como burlar, não sabe. Eu sobrepus ele. E aí agora eu troquei a senha. Quer dizer, para poder desbloquear, precisa colocar uma senha que só eu sei. Isso. Você precisa monitorar. Você não precisa ficar... O monitorar, gente, não é você ficar do lado da criança 20 anos. Você tem que arrumar estratégias. Verdade. Porque nós estamos vivendo uma época, né, em que a criança tem acesso. E os próprios desenhos da TV. Por exemplo, são coisas que a gente não percebe. Eu tive eu acompanho alguns neurologistas e psiquiatras, e uma das neurologistas que eu acompanho, ela fala muito sobre a questão dos desenhos, que parecem inofensivos. Por exemplo, a maioria das crianças que eu atendo adoram Patrulha Canina. Sim. Patrulha Canina acelera Caramba. o cérebro. Por conta dos cortes, da rapidez com que eles falam, das ações. Então, hoje em dia, nós temos muitos desenhos que são lindos, né? Que é por isso que eles são lindos. Porque há ali uma tecnologia, há uma intenção de que a criança fique presa. Isso. Então, há muitas cores. Isso para a criança típica já acelera. Para a criança atípica, às vezes causa até crises. Então, porque há uma sobrecarga sensorial. A luz do celular à noite. Ele só dorme com o celular. Não, ele não pode dormir com o celular, nem você que é adulto. Verdade. Faça a higiene do sono. Um pouco antes, você retire todo tipo de eletrônico e acalme a sua mente para dormir. Né? E eu descobri isso, sabe como? A minha mente é muito acelerada, já naturalmente, né? E eu tinha esses fatores de sonhar muito aquilo que eu via durante o dia. Eu sempre gostei muito de séries como CSI, Sim. né? Coisas assim. Aí o que acontecia? De noite eu era perita. De noite, gente, eu abria corpos, eu pulava muros, adorava essa parte, né? Que até subir na escada, a gente pensa 2 vezes, mas eu pulava muros. E aquilo ali foi se tornando uma coisa natural. Eu falei, sonhei. E é assim, o meu cérebro, o que ele fazia? Ele me colocava naquela cena e criava-se ali um enredo, né?
E eu estava achando aquilo maravilhoso, que eu dava sequência, né? Aquela emoção. E eu me deparei um dia que eu fiz uma leitura bíblica, né? E à noite eu sonhei. Gente, assim, de uma forma extremamente real, com Nabucodonosor me perseguindo na rua. Quem mora lá vai achar graça agora. General Azeredo. Gente, e eu vi Nabucodonosor, claro, não como ele era, porque eu não me faço ideia de como ele fosse, mas com todo aquele aparamento na biga, com todo o exército atrás de mim, na General Azeredo. E eu olhava para trás e ele se aproximava cada vez mais imponente, o grande Nabuco atrás de mim. Olha o que Nabucodonosor ia querer comigo, gente. E eu naquela aflição, fugindo daquele exército. E a noite toda foi aquilo, e eu acordei, sabe, exausta. E eu comecei a observar que eu acordava exausta todos os dias. E aí eu fui procurar o psiquiatra. Eu falei, doutor, tem alguma coisa errada com a minha cabeça. Porque isso acontece assim. Ele falou assim, o seu cérebro está refletindo aquilo que você está vivenciando no dia a dia. Eu falei, mas por que eu sonho? Ele falou assim, porque você está tratando o seu sono como algo que não tem muita importância. Então, o que acontece? Você faz tudo, está naquela atividade e fala, vou dormir. Aí, eu não tinha problema de sono, então eu deitava e falava assim, vou dormir, pum. Dormir. Eu não tinha insônia. Eu tinha um sono conturbado. E isso acontece na cabeça da criança que fica o dia inteiro no celular. Caramba. Porque, assim, pela profissão, exige que a gente passe muito tempo na tela, porque chegam informações, perguntas, agenda, e a gente não se policia, né? Eu agora estou trabalhando para ter hora para chegar. Eu só atendo a tal hora. E o ponto aqui não é, assim, na verdade, falando dos adultos, né? Não é privar. Não. É o policiar. É o policiar, porque até mesmo a gente começa a usar... chegou uma mensagem importante, vou ler. Naquela mensagem importante, chegou uma que não tinha a menor importância. Aí você já achou graça, já passa para outra coisa. Já vai no Instagram. Já vai no Instagram, você já dá uma olhada, daqui a pouco você acha um vídeo legal no YouTube. E quando você vê, até coisas importantes, gente. Mas o cérebro, ele precisa de um tempo de descanso, né? A aprendizagem, por exemplo, nessa questão de tela, né? Como a criança fica impaciente, ela chega na sala e acha tudo chato. Aí as pessoas dizem assim, essa escola não sabe trabalhar com o meu filho. E muda de criança. Eu tenho crianças que mudam 3, 4, 5 vezes de escola. Meu Deus. O problema não está na escola. O seu filho eles não sabem lidar com tédio. Não sei se vocês já ouviram isso. Mas eu tô com tédio. O que você e eu fazíamos quando éramos crianças e tínhamos tédio? Criávamos. A gente construía carrinho, a gente de uma lata fazia um brinquedo, né? A gente criava histórias. Hoje as crianças estão perdendo essa habilidade. Porque o celular responde de forma positiva a ele, com aquilo que ele deseja, e isso gera dopamina e dá prazer. É como uma barra de chocolate. Tô agoniado. Vou comer uma barra de... Deu prazer, a dopamina, puf. Aquilo. Aí você assimila o quê? Toda vez que eu estiver assim, eu preciso de chocolate. E ele acha que eu preciso do celular para me acalmar, né? Eles ficam nervosos até quando a bateria acaba. Não tem paciência, eles ficam colados junto com o carregador. Então, é uma coisa muito séria que nós precisamos rever com urgência. Urgente. E aí, eu quero só aproveitar já um pouquinho desse assunto. Que eu falo muito, né, gente? Não. Na verdade, gente, e eu tô preferindo ficar quieto mesmo para poder absorver. Eu tô assim... É porque a gente ganha para falar, gente. Aí a gente sai falando, aí pronto. Aí chega aqui. E aí... Agora, indo um pouquinho para a área cristã, e aí, na verdade, mais especificamente da EBD, eu quero falar agora um pouquinho, né? Eu quero utilizar um pouquinho da sua experiência como superintendente. O que uma escola dominical precisa ter, né? De forma obrigatória, né? Para poder ser alinhada, né? Atrativa,
e aí fazer com que o cérebro ali vou falar criança, mas na verdade de todas as classes, né? Existe um mecanismo, existe um modus operandi para poder fazer com que as informações que vão ser vociferadas ali tenham uma maior absorção? Sim. A gente tem visto assim, um boom muito grande dessa questão EBD Kids, Espaço Kids. Sim. E eu acho bem legal, porque eu acho muito importante que as pessoas estejam se preocupando com um ambiente adequado para as crianças. O que nós não podemos confundir é que a gente tem que transformar tudo na vida em algo que é prazeroso constantemente, porque o que, na verdade, tem que acontecer é que você não pode simplesmente dizer assim, agora o meu filho quer ir à escola dominical. Por quê? Porque na igreja em que eu faço parte tem a escola Kids, e lá eles brincam, e lá eles... Bom, mas qual é o objetivo da escola bíblica dominical? O ensinamento bíblico. Isso. Que a sua criança cresça com um ensinamento sólido, com um ensinamento real da palavra de Deus. Então, nós precisamos tomar conta dos dois polos. Aquele tradicional que quer permanecer, como a escola dominical era quando eu era aluna, criança, né? Não vai, não. Dos dinossauros. Leva Macalão, que Deus o tenha. Amém. Então, não dá para ser da mesma forma. Mas, assim, na minha experiência enquanto professora, enquanto pedagoga, né, e hoje analisando pela questão da neurociência, o que a gente precisa ter? Gente, se eu já sei que sem atenção ninguém aprende, eu tenho que fazer com que o meu aluno ele preste atenção no que eu estou falando. Porém, para eu prestar atenção, cada um tem a sua maneira daquilo que lhe chama a atenção. Então, eu costumo dizer, né, aos professores, primeiro você tem que dominar aquilo que você ensina. Você não é obrigado a saber tudo. Vai ter um momento que ele vai fazer alguma pergunta e você vai dizer, eu vou pesquisar. E seja muito sincero nisso. Porém, você tem que dominar aquilo que você ensina. Porque quando você domina, você tem segurança. Isso. E se você não tem segurança, ninguém vai acreditar naquilo que você está falando. E você vai falar assim, mas ninguém sabe que eu estou inseguro, sabe? A Remileu já fala um pouquinho sobre isso. Sabe, porque a sua maneira de se expressar vai mudar. Enfim, como eu posso mudar? Falando de crianças, né? A gente hoje, tem que buscar ensinar crianças de uma forma gamificada. Como assim? Dê desafios, faça perguntas, envolva essa criança. Olha, nós vamos propor isso e vocês vão ter que fazer. Vocês vão se reunir agora nesse grupo e vocês vão discutir o que vocês fariam no lugar desse personagem, né? Porque, gente, não se assimila mais. Ele vai assimilar a história, tá? Você vai falar de José e ele vai saber quem é o José. Você vai falar de Daniel e ele vai saber aquele da Cova dos Leões. Mas o que isso traz de educação cristã para essa criança? E aí, a primeira coisa que a gente tem que perceber a criança não tem que decorar a Bíblia. Decorar no sentido de ter simplesmente, que na minha época se usava muito isso, né? Que é legal a gente saber os versículos de cabeça, decorados. Eu ganhava muitas gincanas bíblicas assim. Decorando. O importante pra gente, na sociedade em que a gente está vivendo, é como isso vai ser aplicado à minha vida diária. O porquê, o porquê que Deus fez isso com este homem. Como esse homem mudou depois que isso aconteceu? Como isso impactou a vida dessa pessoa? E como isso pode me ajudar nos dias de hoje? Para que aquele aprendizado? A aprendizagem, essa aprendizagem ela tem que ter uma função. Isso. Ela não pode ser só uma coisa assim hoje eu vou aqui mostrar que eu arrebento na teologia.
sabe? Aí você fala dos chifres, do dragão que vai sair do mar, e os selos, e eu não sei. E você vai mostrar muito conhecimento. Ótimo, são coisas que as pessoas querem e vão querer aprender. Mas qual é a função disso? Em que tempo eu estou dentro desse contexto? Para que isso está servindo para a minha vida diária? Por isso que é assim, o evangelho, porque Jesus era altamente pedagógico. Muito. Por isso que ele ensinava através de parábola. Vivência das pessoas. E ele falava do que as pessoas viviam, conheciam. Né? Hoje as parábolas a gente olha e fala, mas o que é isso? Na época eles sabiam perfeitamente o valor daquilo que Jesus estava falando. Então eu entendo que hoje as escolas dominicais elas não possam mais ser de uma aula expositiva única, exclusiva de fala de professor. Então, Cláudio, acho que isso é muito importante ter essa observação. E aí eu já quero aproveitar esse gancho, na verdade, e já direcionar também aos líderes para terem essa preocupação na capacitação dos seus professores. Sim. Né? Então, assim, tanto né, infantil, existe, inclusive, né, Cláudia, existem igrejas aqui, nós estamos aqui em Realengo, né? Então, existem igrejas aqui em Realengo, eu já ouvi o Márcio, né, ele esteve aqui conosco gravando, ele falou que a igreja dele já está tendo uma sala específica para crianças com aspecto autista. Né? Por quê? Porque o pastor começou a perceber que existia um quantitativo de uma necessidade e aí começou a se preparar para poder receber. E outra coisa, não fez apenas a sala, mas o pastor preparou, né? Existiam adolescentes e jovens lá que estavam se preparando, né? E também voltado para essa área, e acabou o pastor investindo nisso. Excelente. Então, assim, eu queria que você trouxesse essa fala, né? De essa conscientização também da liderança no preparo. Porque, como você falou uma coisa muito interessante, né? A questão expositiva, ela não pode ser apenas ser a expositiva por expositiva e pronto, acabou. E um compêndio teológico muito denso, sendo que... E, na verdade, você lá no início da conversa, você falou que essa também era a dificuldade daquele seu professor de física. Ele era expositivo e era excelente na exposição daquele conteúdo que ele dominava. Mas ele não fazia o link com pessoas que estavam ali que não tinham o menor conhecimento daquilo que ele estava apresentando. Então, a escola bíblica, por exemplo, uma aula de criança, ela tem que ser... tem que ter períodos. Uhum. Ela tem que ter música, ela tem que ter oração, ela tem que ter movimento, levantar em algum momento com essa criança, se movimentar, né? Ela tem que ter a exposição, porém a exposição sempre levando para uma questão gamificada, sempre utilizando uma missão a ser dada, um desafio a ser cumprido. Né? É como se você pegasse a sua lição e elaborasse um jogo com ela. Legal. Né? As pessoas acham que precisa ter tecnologia. E aí o que acontece? As igrejas que não têm tecnologia acham que não tem mais uma escola dominical atrativa. Isso não é real. A pessoa do professor, gente, ainda não é substituível. Algumas pessoas dizem, o professor qualquer dia vai precisar ter professor nas salas de aula. Sempre vai precisar, porque tem gente. E gente, por mais que ela interaja com máquina, ela precisa desse olho no olho, desse contato, dessa pessoa que observa, aquele ali não está muito bem hoje, aquele ali não... Isso tudo contribui para a aprendizagem. Então, essa aula, ela tem que ser uma aula mais dinâmica, né? Aí a gente parte para um problema, que as igrejas, geralmente, na sua maioria, não possuem o espaço que os professores gostariam de ter. Então, a gente tem que se fazer ou se vira nos 30. Né? A gente faz o que a gente pode de melhor com aquele espaço que a gente tem. Isso.
Em contramão, a igreja precisa entender que criança faz barulho, né? Porque às vezes a criança está fazendo ali, a sala está numa atividade. Isso acontece na escola também, tá, gente? Tá ali você, um professor, numa atividade que as crianças estão assimilando e falando, porque se eles estão participando, é porque eles estão interagindo, eles estão aprendendo. E aí chega alguém na porta e fala, tá tudo bem aí? Esse tá tudo bem aí tá dizendo assim, ó, você tá me incomodando com esse seu barulho. É isso. Então, a gente que tá de fora, a gente precisa entender. Tudo tem um limite, claro, mas a gente precisa compreender que a aprendizagem precisa desse movimento, né? A forma como as nossas escolas dominicais geralmente ficam... poucas igrejas têm salas onde as pessoas podem sentar em círculo, olhar uma para outra, né? Geralmente é aquele modelo um atrás do outro, de escola, né? E aquele modelo não trabalha muito bem a interação. Mas para um professor que está numa escola, né, que tem todas essas dificuldades, eu entendo que ele precisa trazer. Ele não pode simplesmente... Eu costumo sempre dizer para os professores, gente, a gente não precisa de ninguém para ler a lição, porque as pessoas são alfabetizadas. Elas sabem ler a lição. E se você vai só ler a lição ou só dizer o que está escrito, ela perdeu a função de estar aqui. Caramba. Você tem que correr por fora. Perfeito. Você tem que trazer ali por fora. Aquilo ali é uma condução. Mas você não precisa ficar obrigatoriamente ligar. Então não usa a revista? Não usa, porque ela foi comprada para ser usada. Mas aquilo ali você aplica pontos, né? É como o professor que chega na sala, abre o livro, página 200. 202. Fulano lê. Continua a leitura. Depois eu leio, acabou minha aula. Isso foi aula, gente. Essas pessoas são alfabetizadas, elas não precisavam ter ido dali. Elas foram ali por quê? Porque tem alguém diferente à frente. E por que eu sou diferente? Porque eu vou dizer, gente, está vendo aí essa reação que essa pessoa teve? Isso acontece no nosso dia a dia. Já aconteceu com alguém aqui? A aplicação, né? A aplicação. E quando você traz uma novidade, geralmente quando eu pego uma lição, aí eu olho e eu falo, gente, o que aqui não está dizendo que eu gostaria de saber sobre esse assunto? E aí você traz a novidade, que é o que prende a atenção de imediato. O córtex pré-frontal, a atenção desse ser que está ali, seja criança ou adulto, ela vai acontecer quando ela perceber, que coisa interessante, gostei disso. Isso foi bom para mim. Que interessante. E aí ela começa a prestar atenção. Vai ter horas que você vai estar falando coisas que para ela não está sendo muito relevante. Mas como você já chamou a atenção dela, ela vai ficar presa ali que ela vai dizer, vai sair alguma coisa daí. Isso aí não é simplesmente o basicão. Então, hoje, professores de escola dominical têm que correr por fora. Não pode achar que são pessoas espirituais, são pessoas que vão ficar ouvindo, né, aquela coisa da revista, que está escrito na revista, e eu vou ler e eles vão ouvir. E achar que o irmão, porque está incomodado, não é convertido. Não é isso. É que ali é uma escola. Então, muitas pessoas dizem assim, mas essa pessoa está nos cultos, ela escuta, ela ouve a pregação. É uma interação totalmente diferente, gente. É uma interação, outra dinâmica, né? É outra história. Então, igreja tem que ter, sim. Em 2026 tem que ter escola dominical? Tem que ter escola dominical. Porque é o único lugar no mundo é a única escola no mundo onde você vai juntar o médico com o semi-analfabeto e vai dar certo. E todo mundo está inteirado. Porque não é uma questão exclusiva. Eu vim aqui porque eu quero aprender sobre neurociência. Eu vim porque eu vim para a aula de anatomia. Não, você foi ali porque você quer aprender Bíblia. Pronto. E pronto. E é uma forma diferente do seminário de se aprender. Porque no seminário você ensina a buscar, a aprender mais. Né? Ali na escola dominical é uma forma prática do ensino bíblico. É uma forma que acontecia no Antigo Testamento, quando as famílias sentavam e passavam de forma oral o seu conhecimento.
Isso acontecia, as pessoas aprendiam e passavam de geração a geração. Gente, não tinha computador, não tinha registro escrito. Verdade. E as histórias iam andando. Então, os pastores precisam prestar atenção, que é muito importante para a saúde cristã, a escola bíblica dominical. O aluno de escola dominical dedicado, que é assíduo, ele é um cristão diferenciado. É comprovado isso. Ponto, né? Porque, assim, existe aquele... Eu costumo dizer que há cristãos que são estilo fast food. Eu vou ao culto, ouvi a pregação, e legal. Gostei, sai motivado. Mas se daqui a 2 dias você perguntar o que você aprendeu com aquilo, talvez ele não saiba te dizer. Ele já está condicionado a ir se motivar por momento, né? E ir embora, e aquele assunto para ele acabou. Já na escola dominical, não. No domingo seguinte, vão perguntar alguma coisa sobre o domingo anterior. Aquele assunto vai circular, né? O professor vai trazer de novo a lembrança de algo que foi dito. E isso é altamente didático. É claro que a gente pode fazer de maneira diferente, né? Porque, assim, hoje, na maioria das igrejas, a gente ainda usa a aula expositiva muito, porque é a forma que tem no contexto, né, de mobília, de espaço, enfim. Mas isso tem que ser de uma forma mais dinâmica também. Eu tenho, de repente, eu pego um notebook e eu mostro a foto daquele lugar que eu estou falando para eles. Eu mostro um mapa, né? Eu mostro distâncias de forma visual, porque nem todo mundo aprende de forma auditiva, gente. Isso. Tem pessoas que aprendem mais de forma visual, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que têm que tocar e desenvolver aquilo. E sem contar também, Cláudia, acho que é um ponto interessante nós falarmos, a gente também tem que, né, como esse programa aqui está indo para o mundo todo, né, é importante também pegar coisas da sua região, tal qual como Jesus fazia, né, tentar pegar alguma coisa ali da região, do que aquela criança, ou aquele adolescente, aquele adulto está acostumado e tentar aplicar, né? Fazer essa aplicabilidade com realidade, né? Porque às vezes a gente se preocupa muito em trazer coisas extraordinárias que não tem nenhuma semelhança com o dia a dia, né? E aí não há uma aplicabilidade. Nessa questão da escola dominical, ainda tratando com dirigentes de igreja, né, é primordial que seja dado esse espaço. E é primordial, gente, que se pense em tudo que se faz dentro da igreja. Porque, às vezes, você transforma o seu próprio povo em um povo ativista. É um povo que está indo, tem muitos eventos o tempo todo. Não, as pessoas precisam estar na igreja, né? Aquele evento. E aí você não para refletir no peso espiritual, na funcionabilidade daquilo. Tem que ter função, né? Tem que ter função. Tem coisas que nós fazíamos há 40 anos atrás que era lindo, que agora mas não se aplica mais aos nossos dias, porque as pessoas não têm a mesma vida. A vida é mais corrida, a vida é mais acelerada, né? Nós tínhamos pessoas que passavam horas cozinhando, né, faziam comidas muito mais, né, elaboradas. E hoje a gente muitas vezes está naquela pressa, faz uma comida mais rápida. Por quê? A vida. Então, é claro que a escola dominical vai primar por aquilo que precisa ser mantido. Mas há coisas que a gente precisa pensar em mudar. E isso não só na escola dominical, mas em toda a igreja. Porque se eu sobrecarrego demais as pessoas durante toda a semana, no domingo de manhã ele não vai funcionar para a escola dominical. Então tem que também fazer um atrativo, né? E a escola dominical, gente, ela não vai competir com nada na igreja. Nada. Ela é completamente totalmente isolado nessa questão de não tem aquela coisa do... E é mais interessante que ela é isolada, mas ela vai permeando todos os ministérios. Todo mundo. Todos os departamentos. Com o mesmo objetivo. Isso. Crescimento. Espiritual, evolução Porque espiritual. à medida que aquele jovem, aquela criança, ela começa a se desenvolver na palavra,
ela vai se tornar alguém frutífero e vai frutificar ali no seu... Exatamente. É por isso que não pode ser só todo mundo dentro da igreja. Por que escola dominical? Porque a escola dominical separa por faixa etária. Escola dominical separa aquele grupo. E eles começam, gente, a se sentir aquela comunhão. Porque a escola dominical trabalha a comunhão em igreja de uma forma fabulosa. Isso é verdade. Né? Porque as pessoas passam a se conhecer. Aí você já sabe que aquele fala demais, aquele fala de menos, aquele ri muito, aquele acha graça de tudo, aquele já é sério. Aí, né, como é que a gente vai acessar esse que é sério? E a gente faz assim uma união daquelas pessoas que não existe isso nos cultos em si. Porque, por exemplo, quando eu estou ouvindo lá um pregador, eu me interesso por aquilo e, de repente, surge uma dúvida. Se eu for uma pessoa interessada, né, que eu tenho eu vou procurar quando eu chegar em casa o que ele quis dizer que eu não compreendi. Mas eu não tenho acesso a perguntar. Não dá para eu levantar no meio do culto e falar, dá para explicar isso aí de novo? Na escola dominical isso pode acontecer. Ele vai falar, professor, não estou entendendo isso. Ou, professor, eu discordo disso. Que é outra coisa que também é aceitável na escola dominical, o discordar. Porque, gente, não é quando todo mundo concorda que há um aprendizado. É verdade. Né? Tem alguém que discordou e a gente começa a pensar e analisar e a discutir aquilo. Não precisa ter medo do que é diferente. Não, e já aconteceu comigo. Pensa. Já aconteceu comigo de um adolescente, quando eu dava aula para adolescente, ele discordar de mim. E aí eu falei assim, não, mas eu perguntei, mas por que você discorda? Aí eu falei assim, você tem algum embasamento bíblico para poder... Não, mas é porque eu acho. Aí eu falei assim, ó, então olha só, o que você acha, ok. Mas só que com base bíblica, aí eu fui mostrando para ele, ó, o texto bíblico está falando sobre isso. Aí eu fui mostrando, aí ele, tá. Aí eu expliquei para ele, ó, a questão aqui não é apenas o seu entendimento, né? Na verdade, nem apenas, né? O que precisa sobressair aqui e o que é válido é o que a Bíblia está querendo dizer. E aí eu mostrei. Sim, obviamente também que a forma como eu falei também, né? Isso. Porque assim, como eu estava no meio do pessoal, né, dos alunos, eu também não queria humilhá-lo, né? Isso. Eu precisei vir assim de forma bem branda, tranquila, mostrando para ele. E aí eu instiguei, falei assim, olha, se você quiser saber mais e entender profundamente, a gente pode marcar e sentar junto. Aí eu até perguntei para os alunos, vem cá, alguém aqui também está com alguma dúvida? Quer também sentar? Vocês querem marcar um dia, talvez depois da escola dominical? Aí até que o pessoal quis. Só que aí também tem outro ponto que eu vou confessar aqui, tá? Eu vou confessar. Eu não dominava profundamente o assunto. Sim. Aí o que eu fiz? Na época eu chamei um amigo que era mais profundo, mais denso. E eu falei assim, meu amigo, me ajuda aqui e tal. Eu falei, gente, olha, aí eu falei pro pessoal, gente, ó, eu até entendo, mas olha, ele vai falar com mais propriedade. Exatamente. Pronto. Resolvi, todo mundo gostou. E detalhe, aí que tá o ponto. O aluno se sente valorizado. E aí que tá o ponto. A partir daquele dia, a gente começou a fazer clube de estudo. Uma coisa gera outra, a necessidade. E outra coisa que é como Romanos 12, né? É a renovação do entendimento. Verdade. A mudança de paradigmas. Né? E às vezes a gente acha que isso é uma falácia. Eu acho a Bíblia um negócio tão interessante, tão lindo, porque assim eram homens que não tinham essa instrução de hoje tão clara cientificamente, né? E eles já tinham essa sabedoria, essa inteligência, né? Como quando Paulo falou que há necessidade de que a gente renove o nosso entendimento de acordo com aquilo que nós estamos aprendendo. O que Paulo queria dizer com isso? Gente, há algo no seu cérebro que faz com que você mude a sua opinião quando você é embasado por algo que tem fundamento. Então, já que você recebeu esse novo conhecimento, você precisa se dar a oportunidade de que isso seja trabalhado. E aí a neuroplasticidade. Olha aí a neurociência. Eu pensava dessa maneira, eu passei a minha vida, eu fui criado dessa forma, eu tinha esse paradigma. Mas com a aplicabilidade dessa instrução bíblica,
aqui falando, né, de Bíblia, de escola dominical, com essa aplicabilidade, eu consigo mudar. E às vezes a gente fala assim, essa pessoa não vai mudar nunca. É a forma como está sendo colocado. Todo mundo pode mudar, né? Tem que querer e tem que ser acessado para isso. E a escola dominical é um caminho. Então, quando você começa a prática daquele novo pensamento, por isso que o ensino bíblico é como qualquer ensino, tá, gente? Ele não pode ser só uma coisa de coloque no quadro e copie e vamos embora. Não, tem que haver relacionamento. Tem que haver olho no olho. Ali é gente, né? E gente sente. E sentimento está altamente ligado à aprendizagem. Se eu tenho medo de você, eu não vou aprender com você. Se você me causa um certo constrangimento, a aprendizagem ali já foi... Já não haverá. Então, tudo... E por que, Cláudia, que isso tem a ver com a neurociência? Porque isso tudo acontece no cérebro. Né? Quando algo me causa medo ou me coloca em risco, o meu hipotálamo, ele vai, temos perigo aí. Temos, às vezes, não um perigo, mas um sentimento com o qual você não está acostumado a lidar. E isso vai fazer com que todo o meu corpo entre em alerta. E eu já esqueço, não estou nem aí mais porque você quer ensinar. Eu quero me defender dessa situação. Então, tudo isso, é por isso que o professor, tanto de um secular quanto da escola dominical, ele não pode, porque discordou dele, ele agir com agressividade. Essa sua colocação foi perfeita, porque essa forma de você abordar, por que que você pensa assim? Mas por que que você acha dessa maneira? Tem algum versículo que você dê base para isso, né? Algum texto, né? Para ele te dizer o porquê, e você até, ninguém né, o dono da verdade. Enfim, nós precisamos saber o porquê que ele está pensando aquilo, e ele se sente acolhido. Onde há acolhimento, gente, há aprendizagem, há mudança de paradigma, a pessoa se propõe a mudar de comportamento. Pessoas que são altamente frias começam a se tornar mais acolhedoras. Enfim, isso tudo a gente faz numa escola dominical. Por quê? Porque há proximidade de gente com gente. E se o professor dominar isso, ele trabalha. O aluno não gosta de falar em voz alta. Quer falar para mim? Quer falar para mim? Porque, enquanto professor, você chega numa sala, tem criança que não gosta de ler em voz alta. Não, mas aqui você vai ter que ler em voz alta, gente. Calma aí. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Você quer ler para mim? Só para mim? Porque eu preciso saber se ele lê bem. Você quer ler só para mim? Então, você tem que ter esse movimento com o seu aluno. Ele ali, a gente já ultrapassou a ideia de que as pessoas vêm puras, zeradas, que elas não têm conhecimento nenhum. Todo ser humano tem um conhecimento que ele traz da vida. Verdade. Né? Ele pode não... que é outra coisa que nós precisamos ter na área da aprendizagem. Ele pode não dominar a área que eu domino, mas ele domina uma área que, com certeza, eu não domino. Meus alunos adolescentes, crianças... gente, eu dominar isso aqui, gente, sou jurada, nasci em 69, gente, adoro papel. Aí, o que eu fazia? Me ajuda. Como é que eu faço isso? Né? E eles riam, brincavam, mas me ensinavam e se sentiam úteis. E entendiam que cada um sabe de uma coisa e que a gente troca, conhecimento é troca. Caramba, gente. Gente, vocês estão acompanhando aí que eu falei, é denso, hoje vai ser denso, mas com esse intuito de informar, né? Então, Cláudia, eu queria pontuar mais duas coisas, assim, e eu quero considerar também, chamar, se você está curtindo, né, esse episódio, considera aqui em curtir, comentar, deixa aqui sua opinião, o que você está achando disso tudo aqui, deixa suas dúvidas aqui, porque as dúvidas que vocês colocarem aqui nos comentários, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar para a Cláudia. E eu vou responder. A Cláudia vai responder lá no nosso Instagram. Então, se você também não conhece, tá aqui embaixo no nosso Instagram, vai lá, segue a gente, porque nós vamos responder as dúvidas que vocês colocarem aqui nos comentários, tá ok? Cláudia, eu quero trazer mais duas perguntas aqui para nós caminharmos para o final. Bom, Cláudia,
A sua área, né, neuropsicopedagogia, ela lida muito com esses transtornos, né? Sim. TDAH, o autismo, dislexia. Sim. Agora, tá aqui uma pergunta. A maioria das igrejas não sabem como incluir essas crianças nas salinhas. E aí, até mesmo, né, no ambiente da igreja como um todo, né? 3 passos para uma igreja se tornar mais inclusiva no ensino. Olha, a primeira coisa que ela tem que fazer é rever o ambiente. Porque para você incluir, você precisa de algumas alterações de ambiente que, para alguns transtornos, ela é muito eficaz, como principalmente para o TEA. O TEA, ele tem as questões da sobrecarga sensorial muito, né, evidentes. Então, às vezes, a gente tem lugares muito barulhentos. Eu estou falando em sentido de sala de aula, tá, gente? De escola dominical, de ensino. Sim. Então, às vezes, é tudo muito barulhento. Muita informação em parede, muita coisa, né? Então, primar por um lugar mais clean. como diria, mais minimalista. Exatamente, uma coisa mais leve. Quando a gente não tem oportunidade de fazer um espaço adequado para aquilo, a gente melhora o nosso espaço, né? Para tirar distratores, que é uma coisa muito importante, porque a gente tem aquela coisa da sala que chama atenção, muitos lápis, muitos livros, muitos jogos, e os muitos, para quem tem transtorno, gente, se transforma num distrator de atenção. Né? A criança não sabe para onde ela olha, ela não sabe o que ela toca primeiro, ela não sabe no que ela vai. Então, a observação de ambiente, né? Uma coisa muito importante, a igreja precisa compreender, quebrar esse paradigma de que as pessoas têm que se encaixar do jeito que está. Tem pessoas que não vão conseguir esse encaixe. Então, eu tenho que ter uma visão. Não é uma questão de desobediência, não é uma questão de autoritarismo, daquela pessoa, eu quero, né, que seja do meu jeito. Não. A cabeça, o cérebro dele funciona Vale dessa lembrar forma. essa pontuação aqui, Cláudia, para o pessoal, o pastor que está nos ouvindo, porque precisa ouvir a nossa conversa toda para poder entender. Que nós estamos falando aqui sobre neuro, tá? É a parte cognitiva. É a questão então, cognitiva. Se você tem um objetivo de que um membro da sua igreja, de que aquela pessoa apreenda o conhecimento, entenda, você precisa conhecer. Então, os líderes, eu aconselho que busquem conhecimento. Não precisa a gente ir fazer neuropsicopedagogia, se tornar neurocientista. Aqui, rapidinho. Pastor, você não precisa não. Faz o seguinte, convida a Cláudia para poder dar uma palestra lá. Entendeu? À disposição. Então, a gente, assim, precisa entender que eu preciso me preocupar com o outro. Como ele funciona? Né? Porque não é uma questão de caráter, não é uma questão, é a personalidade. Não, é o funcionamento cerebral. O TDAH, por exemplo. O TDAH, há uma disfunção, né, no receptor, na forma como ele recebe, há uma desregulação nos neurotransmissores. Em que isso implica? Falta de atenção, falta de regulação, o que a gente chama de um controle inibitório, ou seja, é aquela pessoa que muitas vezes, nem todos que fazem isso, tá, gente? É caso de transtorno, abre aspas. De atenção ou de desatenção, de hiperatividade, não. Mas aquela pessoa que faz aquelas perguntas fora de hora, que às vezes tem umas tiradas assim que, sabe, não sabe frear. E a gente fala assim, mas fulano é muito sem noção. Né? Tem pessoas que são sem noção. Vamos combinar? Tem.
mas eu preciso avaliar. Por exemplo, o TDAH, ele tem a dificuldade de ficar sentado por muito tempo. Então, se eu vou dar aula numa escola dominical e os pais precisam também trazer essa informação, tá, gente? E aquela criança tem um transtorno, eu preciso respeitar esse transtorno. Se ela percebeu que ela está inquieta, permita que ela vá beber água. Até aconselha. Quer beber uma água? Tudo que ele quer é dar só uma volta, gente, para o cérebro se reorganizar e ele voltar e conseguir continuar com você. Ali, né? Então, às vezes, ele faz essas tiradas e você vai regulando ele, né? Ó, eu vou te responder daqui a pouco isso. Segura aí que eu vou te responder e você continua e depois você responde. Dá para responder na hora? Responde. Não tem nada a ver com o assunto? Eu vou conversar com você depois a parte sobre isso. Nunca coloca aquela coisa, mas você, né? Mas não tem nada a ver. Mas por que essa pergunta? Porque, gente, quem tem transtorno já se sente... Vai gerar mais constrangimento, né? né? Uma pessoa que não cabe em qualquer lugar, né? A verdade é essa, a pessoa já se sente meio que fora do encaixe da vida. Então, ele é uma pessoa, às vezes, estabanada, que a gente diz. Fulano é estabanado, derruba tudo. Né? O TDAH tem muito isso. Ele, às vezes, esquece do que ele vai falar porque ele tem tanta coisa na cabeça. Porque, às vezes, as pessoas pensam que essa hiperatividade é só física. Não. Às vezes, ele é muito tranquilo, externamente. Mas o cérebro não para. Então, há uma dificuldade em relação a isso. É muito intenso, né? O TDAH ele é muito intenso, tudo dele é muito. Então, essa falta de regulação de neurotransmissores que ativa isso tudo. Então, é importante, na questão do TDAH, que eu me prepare para esse tipo de pessoas, né? Principalmente em grupos dentro da igreja. O TEA, a igreja precisa se preparar de uma forma geral. Eu preciso ter, né, a conscientização de toda a igreja. Só um ponto. Só explica direitinho o que é TEA. TEA é o transtorno do espectro autista. Isso. Por que é espectro? Porque as crianças não são iguais. Você vai ver, o meu sobrinho é autista, o meu vizinho é autista, e eles são totalmente diferentes. Há níveis de suporte que indicam o quanto aquela criança é funcional ou não, né? E há crianças que... mas o meu primo é autista e ele não se incomoda com som alto, ele não se incomoda com toque. Eles são diferentes uns dos outros, por isso é espectro, tá? Ninguém é igual a ninguém. Um autista não é igual ao outro. Outro mito que todo autista é muito inteligente. Tem o autista, como todo ser humano, tem um autista muito inteligente, tem um autista que ele tem um hiperfoco em algum tipo de coisa em que ele vai ser muito bom, e tem autista com um déficit de inteligência, né? Então, é preciso a gente pensar nisso tudo e explicar para a igreja. Né? Eu acho que deveria haver uma palestra. Se você percebe que a sua igreja está recebendo essas pessoas, né? Porque elas fazem parte da vida, ou que tem membros que estão deixando de estar em determinados trabalhos da igreja, atividades da igreja, por isso, porque tem um filho TEA, uma pessoa TEA. É preciso uma palestra geral, para primeiro conscientizar a igreja. Não existe inclusão sem consciência. Nós vimos aí um dia desse aí uma diretora de escola mencionando aí o transtorno da moda, o transtorno da modinha. Não é moda, gente. Ninguém quer portar TEA porque está na moda. Isso não existe. A ciência comprova. Ou você porta aquilo ou não, ou você tem aquele transtorno ou não. Quem tem dúvida, procure um neuropsicólogo, faça uma avaliação neuropsicológica que não serve só para transtornos,
tá? Serve para você ver como o seu cérebro funciona, como você funciona enquanto pessoa, mas é muito eficiente para diagnosticar, para ajudar o médico a fechar laudo, enfim. Mas a igreja precisa comunicar. Por quê? Porque se eu tiver num bebedouro e essa criança, de repente, chegar na minha frente, me der uma empurradinha para ela beber água na minha frente, eu tenho que saber que eu não preciso chamar a atenção daquela criança, eu preciso conduzi-la. Não é deixar de ensiná-la, é conduzi-la. Você quer beber água? Então fica aqui. Quando tiver alguém aqui, você espera. Falar com calma, porque senão as pessoas começam a repelir essas pessoas, porque acham que é falta de educação. Verdade. Ah, ele é mal educado. Ah, ele é desobediente. O TDAH, ele paga esse pato, gente, muito com crianças, as mães, pela hiperatividade, né? Ele anda muito, ele não quer ficar sentado. Então, você tem que viabilizar isso. Então, uma vez que você conscientizou toda a igreja de que isso existe e como acontece, o que é importante, porque tem muita gente, pessoas portadoras de transtorno dentro de casa e não sabem. Tem pessoas que possuem o transtorno e desconhecem. Ultimamente, tem existido vários casos de pessoas com 50... 40, 50 descobrindo anos, autismo, descobrindo até o TDAH. É verdade. Isso é um entendeu? fato. Porque há os transtornos de aprendizagem, né? Que aí entra a dislexia, aquela coisa toda, que se percebe muito na escola. Mas há uma geração em que na escola isso tinha outro nome. Né? Mas esse garoto é perturbado. Né? Eles davam nomes pra gente. Então, isso, na verdade, era falta de conhecimento. Hoje a gente sabe que essa criança é uma criança como qualquer outra, mas que ela tem um funcionamento cerebral diferenciado. Então, essa amplitude, né, de você fazer uma palestra para a igreja toda, já é um boom assim para iniciar. Depois, pegar um grupo de pessoas interessadas, de pessoas que tenham tendência ao ensino, a pessoas que nem necessariamente sejam professores especificamente para todos os dias, mas pessoas que tenham facilidade de absorção. E preparar esse grupo. Chama pessoas, às vezes, na sua igreja devem ter psicopedagogas, psicólogas, neuropsicopedagogas, que podem ajudar nisso, né? E preparar pessoas para lidar. Não acho conveniente a igreja fazer a salinha do TEA. Isso é exclusão. Porque a criança com TEA, a criança com TDAH, ela é uma criança como outra qualquer. Cada uma tem a sua diversidade, a sua dificuldade. Então, é todo mundo ali e a gente vai se orientando, acomodando, porque na sociedade não se separa. Não existe um ônibus para TEA, um ônibus para TDAH, como não existe um ônibus para gente mal educada, como não existe um ônibus para pessoas sem noção, não é? A vida seria seria um mar de rosas, mas não haveria interação humana. Então, nós temos que, às vezes, sair da nossa zona de conforto e aprender com essas pessoas. Eu aprendo muito com eles. Em todas as sessões, eu aprendo muito, né? Porque eles têm... O TEA, por exemplo, quando ele confia em você, ele começa a ter uma ligação com você que você vai propondo e ele vai indo. Então, esse acolhimento, gente, é primordial. É assim, eu diria, eu vou usar uma palavra forte, mas chega a ser criminoso, né? Essa exclusão que a gente faz, às vezes, até por ignorância, por falta de conhecimento. Ignorância aqui tratada na questão de falta de conhecimento. Porque essa criança fica à margem. Ah, mas para que meu filho, TEA, vai estar na escola dominical? Para que ele aprenda sobre esse Deus que também o fez, como fez a todos nós. Então, é importante que a igreja tenha esses passos, né? Deixar a igreja ciente, preparada, consciente sobre cada dificuldade, né? Cada situação.
Prepare ambiente. Preparar ambiente aqui não é preparar ambiente exclusivo para fazer a salinha do TEA, a salinha do TDAH, a salinha das crianças assim, o assado. Não. É preparar o ambiente para tirar os distratores. Isso no sentido geral, gente, porque hoje em dia as nossas crianças, como vivem muito na tela, como a gente já falou anteriormente, algumas crianças que não têm transtorno nenhum têm reações de transtorno. Não prestar atenção, derrubar tudo, querer tudo com muita pressa, o controle inibitório zerado, sabe? Ele não sabe a hora de falar, a hora de parar de falar. Já é uma questão genética? Pode ser? O TDAH? Não, O TDAH, sim. Tá. Sim. Na maioria dos casos, você vai procurar na família. Às vezes o pai aí nunca percebeu. Porque na época dele não era tratado como um transtorno. E é por isso que muitas pessoas hoje em dia falam assim, mas você não acha que tem um excesso de diagnóstico? Não, há um excesso de conhecimento científico. Então, hoje, a gente, por ter conhecimento científico, você consegue perceber que aquela criança ou aquele adulto tem um transtorno. Então, isso é estudo, gente. Ninguém chega... É outra coisa que eu vou aproveitar aqui o gancho para dizer. Ninguém chega para ninguém e fala, você é TEA. E pronto, bate martelo. Não, é ciência. São testes que são feitos, várias sessões. Você faz aquela anamnese com a família. Você passa por 10 sessões de testes que foram estudados cientificamente, que tem comprovação científica. E o resultado daqueles testes é que vai dizer se o seu cérebro funciona. Não é a hipótese de TEA aqui, e aí junta com o médico. Não é uma coisa assim, sabe? É claro que a gente sabe que tem profissionais que deixam a desejar, como em qualquer outra área. Mas como igreja, precisamos abrir o olho, viu, pastores? Líderes, precisamos abraçar esse grupo. Há mães dentro da igreja que estão deixando de frequentar os cultos porque os seus filhos TEA não tem como lidar com aquilo tudo que está acontecendo. E a gente não tem um lugar para que essa criança esteja mais tranquila, como, por exemplo, uma salinha com as outras crianças da idade dela adequada. Então, é muito importante isso. Esse passo a passo. Também não é pegar e achar que a irmã que já está lá dando aula na EBD ou na salinha tem a obrigação de entender aquilo, gente. Né? Ela precisa ter uma orientação, ela precisa dessa orientação para ela saber lidar com aquilo. Evitar crise. As crises, elas dão sinais. Quando você sabe, você já evita. Verdade. Existem coisas que você vai evitar. A capacitação Então, o que a igreja deve ter? Em primeiro lugar, capacitação. O líder deve se capacitar. Né? Não precisa, como eu já falei, fazer uma pós-graduação. Você precisa buscar alguém que te informe. Essa pessoa te informou? Então, eu quero levar isso para a minha igreja. Levou para a igreja como um todo? Agora vamos trabalhar especificamente os ministérios de que maneira? Né? Ministérios de casais, por exemplo. Tem marido com TDAH que a esposa não sabe que aquilo é TDAH. Aquilo complica o casamento. Acha né? que é... Às vezes a esposa. Então, gente, a questão do cérebro, ela é muito séria, ela precisa ser levada em conta. Então, assim, o que mudou na minha vida, que foi a pergunta inicial, né? O que mudou? A visão. A visão, porque às vezes eu achava que era algo do temperamento e falava, caramba, essa pessoa não vai mudar nunca, que coisa difícil, que pessoa difícil. E aí você vai ver, não, mas o que causou isso? Como é que esse cérebro isso foi registrado? E aí a gente ficava chocado. Aí agora, não pode mais mudar? Pode, porque tem a bendita neuroplasticidade, que está aí no seu cérebro, que tem a capacidade de se reorganizar com um novo aprendizado. E aí Romanos 12 se cumpre como uma luva na sua vida. Você nunca mais vai pregar Romanos 12 da mesma maneira depois que você for olhar neurociência. Neuroplasticidade é a condição que o cérebro tem de ser transformado, né? Nós temos as coisas espirituais e nós temos as coisas que elas fazem parte do nosso organismo. E elas precisam ser respeitadas.
cada um no seu momento, para que a parte espiritual seja absorvida da forma que se espera, né? Para que essa pessoa possa usufruir de todo. E não só os atípicos, né? A igreja. Um todo, né? Funcionamento cerebral da sua igreja. Um todo. Pastores, comecem a pensar nisso. Uau. Gente, que tempo precioso. Eu queria fazer agora uma última pergunta, Cláudia. Se hoje, você pudesse colocar um outdoor na frente de uma igreja. Não, a gente já falou muito sobre igreja. Vamos colocar na frente da escola. Se hoje colocou... Ô Cláudia, eu vou colocar um outdoor na frente de uma escola. O que você colocaria escrito nesse outdoor? Olha, eu precisaria de alguns outdoors. Gente, porque assim... tem coisas que são genéricas que a gente fala e fala assim, por exemplo, cuidem dos seus filhos. Você precisa cuidar do seu filho. Ele é responsabilidade sua. E isso quer dizer o quê? Você precisa olhar para aquela criança e verificar o que está acontecendo com ela e até que ponto aquilo é natural ou não e procurar ajuda. Mas o que eu realmente usaria num outdoor seria: faça o que eu falo e faça o que eu faço. Porque as crianças vivem em famílias desajustadas que falam uma coisa. Você tem que ter rotina, mas a família não tem rotina. Você tem que ser educado, mas um não tem educação com o outro. Você tem que me valorizar porque eu sou sua mãe, mas você não valoriza o seu esposo. E você não valoriza a sua criança. Você não valoriza os avós dele. Olha aí, gente, é muita coisa séria. Gente, esse negócio dá muito caldo. Então, para e pensa. Se eu lesse um outdoor assim, faça o que eu falo e faça o que eu faço, eu vou pensar direitinho, porque falar é fácil. Faça isso. Eu quero assim. Mas fazer o que eu faço, eu, que sou modelo, preciso mudar comportamento. Então, se você não muda o seu comportamento, é só falácia. Vai falar e ele vai ser até obrigado a fazer. Mas a primeira oportunidade que ele tiver de agir por conta própria, ele vai fazer o que der na telha, certo ou errado. Uau. Porque ele não teve modelagem. Ou se modelou da forma errada. E se esse outdoor agora tivesse em frente a uma igreja, o que você colocaria? A mesma coisa. Eita, então toma. Muitas pessoas ensinam e pregam o que não vivem. E aí, na verdade, eu vou só corroborar, né, essa fala com uma fala de Cristo aos seus discípulos, Mateus capítulo 5, verso, não sei se é o 17 ou 18, que Jesus falou assim: os homens, eles vão precisar ver as vossas boas obras. Boas obras. E aí, Boas depois obras. de verem as suas boas obras, eles vão glorificar o Pai que está no céu. E aí Jesus coloca essa condição. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, cara, eles não vão prestar atenção no que você fala. O mais importante é o que tu faz. E tem muitas pessoas na igreja preocupadas com aquela partezinha de Coríntios que fala sobre dons. E esquece a de Gálatas que fala sobre fruto. Eita. Fruto fala mais dentro da sua casa e dentro da sua igreja do que dons. Uau. Fala mais. Tá? Então, a gente precisa estar atento a isso. E outra coisa que eu queria, assim, não deixar de falar. Paulo dizia... Vai. Paulo dizia assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Houve uma época na minha vida que eu falei, eu não vou falar isso nada, gente. Nem chego nesse versículo. Porque algumas pessoas ainda pregam e dizem assim, não, irmãos, Paulo falava, mas eu digo, olha para Cristo. Querido, se você vive o evangelho, as pessoas podem olhar para você. Yeah. Se elas não estão podendo olhar para você, é porque você não está vivendo o que você está pregando. E isso é sério. Muito. É sério, não é só para sua família, mas é sério para a sociedade que vive ao seu redor. Então, quando Paulo fala isso, Paulo era um
cara antenado na neurociência sem saber. Ele era cirúrgico, porque ele sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele sabia que aquilo não vinha dele. Ele imitava Cristo. Mas ele não dizia, sede imitadores de Cristo como eu sou. Ele dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, eu estou imitando ele. Então, eu reflito ele. E esse reflexo você pode absorver porque vem dele. Então, é isso que a gente precisa fazer. Uau! Se tratar, se cuidar, cuidar da própria mente antes de procurar formar uma família. E, ó, dá muito caldo pra jovem, E, ó, vai muito longe. Gente! Mas fiquemos aí, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que você possa dizer isso com firmeza. Dentro da sua casa. Você hoje pode dizer isso? Dentro da sua casa? E aí, família? Me imitem porque eu tenho imitado Cristo? Porque dentro de casa é onde a gente se revela, né, gente? Na igreja é mais fácil. A realidade nua e crua. Na igreja, a pessoa da igreja... você tem 2 pessoas. Não, é o comportamento, o ambiente. Então, sede meus imitadores. Eu fecho com esse... Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cláudia! Meu Deus! Gente, eu tô igual vocês. Hoje eu aprendi muito. Né? Na verdade, cada conversa aqui, né, tem sido conversa de aprendizado, assim. E eu acho muito interessante esse canal, porque, assim, é uma forma de aprendizagem, é uma forma de informação, sem aquela coisa do acadêmico, do intelectual. É coisa do dia a dia, da vida. Verdade. São pessoas que têm conhecimento da área, sim, mas é importante porque aqui a forma de nós passarmos é uma forma que as pessoas absorvem. Verdade. Né? Eu estava vendo até a questão que você me passou de luto, e eu falei, gente, que coisa interessante. Então, são formas como as pessoas falam, exatamente, que a gente vai absorvendo e falando, eu não tinha prestado atenção nisso, porque fala com a linguagem que as pessoas têm a condição total de entender. Verdade. Cláudia, deixa eu fazer uma pergunta. Se uma escola, se uma empresa, se uma comunidade específica ou uma comunidade de fé quiser te convidar, e aí, pode? Pode. Então, pode. Vou deixar aqui tem embaixo. Que ser com antecedência, tá, gente? Aqui, gente, olha só, para poder eu conseguir trazer a Cláudia aqui, tá? Não foi fácil, porque a agenda dela é lotada. Porque eu trabalho muito, gente. E assim, a gente tem um compromisso, né, já fixo com algumas situações. Mas eu tô à disposição aí, se vocês sentirem um desejo, né? Eu vou deixar aqui embaixo, somar. Vou deixar o contato dela, vou deixar o Instagram dela, sim, tá bom? Para vocês seguirem a Cláudia, para vocês convidarem a Cláudia para poder fazer palestra. Vai ser uma honra. Cláudia, eu quero te agradecer. Que isso, eu que agradeço a Muito oportunidade. obrigado por você ter estado aqui, por ter contribuído assim, de forma brilhante, tá? Que Deus te abençoe, que você continue rompendo, prosperando. Amém. Tá? Amém. E eu te espero aqui de novo, porque sim, nós estamos preparando um formato que eu não posso dar muito spoiler. É novidade, gente. Vocês vão gostar. Esse formato vai ser brutal. Vai ser brutal. Se você gostou desse vídeo, considera se inscrever no nosso canal para poder ficar por dentro de todos os vídeos quando saírem. Curta e comente aqui. Já falei. Deixe aqui a sua dúvida, porque a Cláudia, eu vou pegar essas dúvidas e nós vamos fazer um quadro lá no nosso Instagram para poder responder as dúvidas que vocês colocarem aqui, tá bom? E ela vai lá, tá respondendo. E, por favor, tá? Se quiserem fazer uma consulta, porque também você já está clinicando, né? Ela já tem os seus clientes. Então, entre em contato com ela. Segue lá no Instagram que vocês vão... Pronto, vai saber de tudo lá, tá bom? Gente, muito bom estar com vocês. Beijo no coração. Tamo junto. Até a próxima.